Olá, aqui é Paula Pose e hoje eu quero conversar com você sobre a sua percepção do seu corpo no seu cotidiano. Vamos lá? Para começar essa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta. O seu corpo, ele deixa de ser o seu corpo no seu cotidiano? Uma pergunta às vezes muito difícil, né? Como assim, o meu corpo deixa de ser meu corpo? Não, fisicamente ele não deixa de ser o seu corpo. O que eu quero saber é o quanto da sua percepção, do seu cuidado, da sua atenção que está voltada para o seu corpo no seu cotidiano, no meio das suas atividades, no meio das suas responsabilidades, dos seus compromissos. Como que é a sua relação com o seu corpo no seu cotidiano? Ou você para pensar nele na hora que você, aquela uma horinha que você tira para ir para academia fazer exercício. Ou na hora que, se você pensa no seu corpo na hora que você vai almoçar, na hora que você vai comer. Em que momento, é justamente isso, em que momento você para pensar no seu corpo? Porque se você tem essa resposta, você consegue mensurar se você está presente para o seu corpo na maioria do dia, né? Numa maior parte do tempo do dia ou não. E isso é muito importante, porque a gente precisa ter consciência corporal, a gente precisa estar atento para o nosso corpo em meio a todas as atividades que a gente faça. Então, dependendo da sua posição de trabalho, você tem que estar atento para o seu corpo nessa posição. O que você está exigindo do seu corpo na maior parte do dia? Se você trabalha se você, por exemplo, é ajudante de construção civil, né? Você vai trabalhar com bastante do seu corpo, força. Ou se você é atleta, você vai ter que trabalhar com bastante força do corpo, né? Força física mesmo. Agora, se você trabalha numa universidade, você vai trabalhar muito mais com o intelecto. E aí o seu corpo vai ficar mais parado, né? Vai ficar sentado provavelmente o dia inteiro na frente do computador, lendo um livro. Ou se você é um artesão que trabalha com artesanato, que trabalha com coisas minuciosas, aí você trabalha muito com as mãos, né? Então assim, se você é carteiro, que você anda pra lá e pra cá, então você anda muito. É isso que eu quero que você observe e se você tá presente pro que você exige do seu corpo no seu cotidiano. Porque só assim que a gente consegue pensar em reais estratégias que vão funcionar para o seu dia a dia, porque cada um é de um jeito, cada um tem um corpo, cada um tem uma atividade predominante no dia. Então é muito importante que você esteja atento. E quando eu pergunto se o seu corpo deixa de ser o seu corpo no cotidiano, é justamente isso. Ele deixa de ser o seu corpo e é só a sua ferramenta de trabalho? Ou ele é o seu corpo que te permite trabalhar e executar o seu trabalho? Isso é muito diferente. Isso é muito diferente, porque quando é o seu corpo, quando você tem essa leitura de que ele é o seu corpo que te permite o trabalho, a sua atenção e o seu cuidado durante a jornada de trabalho, antes da jornada de trabalho, depois da jornada de trabalho, vai ser outra. Senão, ele é uma ferramenta que você executa os seus compromissos, executa as suas tarefas sem parar para pensar, mas aí você tem aquele, tem que fazer atividade física, que a atividade física faz bem para a saúde. Aí você vai separar uma horinha para fazer atividade física. E só. Não é por aí. Atividade física é muito importante, todo mundo deve fazer. Mas é uma atividade que ela complementa todo o resto do dia do seu corpo, porque existem algumas tarefas que vão exigir movimento. Mas a atividade física vai te ajudar a fortalecer o seu corpo para executar todo aquele movimento. Tem gente que trabalha mais parado, que a atividade física precisa ser executada para movimentar e para ativar a circulação, né? Para ativar a fisiologia do corpo. Então todo mundo precisa fazer atividade física e vão ter as demandas mais principais. Mas o importante é que não é só no momento da atividade física, aquela uma hora e meia que você separou, que você deve pensar no seu corpo. A gente tem que pensar no dia inteiro, né? Com que roupa que você está vestindo, é uma roupa confortável para você trabalhar, se o seu uniforme é confortável,
se ele esquenta, se não, o sapato que você utiliza, como que o seu pé se sente naquele sapato, como que você chega em casa. Quando você chega em casa, isso é uma coisa muito boa de você perceber aonde está o desgaste, mas se você percebe antes, isso que é o legal. Se você sabe antes, você consegue prevenir. Você consegue perceber que, nossa, eu estou desgastando aqui. Então eu vou dar uma pausa, eu estou com cuidado neste momento. Isso que eu quero conversar com você, esse raciocínio que a gente tem que desenvolver, a gente tem que ter a consciência do nosso corpo. A gente tem que estar presente para o nosso corpo, para a gente poder cuidar dele como ele merece. Porque ele permite que a gente faça tudo, ele permite que a gente viva, se relacione, trabalhe, faça o que a gente gosta, né? Então, por isso que é muito importante que a gente crie uma relação cada vez mais próxima e de cuidado com o nosso corpo, tá bom? Me escreve aqui nos comentários como que é a sua percepção do seu corpo, se você para pensar no seu corpo, se o seu corpo deixa de ser o seu corpo no cotidiano, ou se ele é seu corpo e você está o tempo inteiro cuidando dele, se você está atenta ao que você está exigindo dele, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você comentar aqui, eu vou conversar com você, eu vou te responder e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Eu te espero lá, tá bom? Tchauzinho!